podcast da internet, com risadas e histórias pra você sempre conectar. Ao vivo a emoção, o papo rola sem parar. CutoCast na sua tela, é só clicar e aproveitar. Convidados especiais, sempre temos pra você. A cada semana é show, vamos juntos crescer. CutoCast é o futuro, maior podcast da internet, com risadas e histórias pra você sempre conectar. Da internet, com risadas e histórias pra você sempre conectar. Ao vivo a emoção, o papo rola sem parar. CutoCast na sua tela, é só clicar e aproveitar. Convidados especiais, sempre temos pra você. A cada semana é show, vamos juntos crescer. CutoCast é o futuro, maior podcast da internet, com risadas e histórias pra você sempre conectar. CutoCast vem aí, o podcast que é demais. Sempre ao vivo pra você, conversas boas e reais. No YouTube é sucesso, todo mundo quer ouvir. Os melhores bate-papos, aqui você vai curtir. CutoCast é o futuro, maior podcast da internet, com risadas e histórias pra você sempre conectar. Ao vivo a emoção, o papo rola sem parar. CutoCast na sua tela, é só clicar e aproveitar. Convidados especiais, sempre temos pra você. A cada semana é show, vamos juntos crescer. CutoCast é o futuro, maior podcast da internet, com risadas e histórias pra você sempre conectar. CutoCast é o futuro, maior podcast da internet, com risadas e histórias pra você sempre conectar. Ao vivo a emoção, o papo rola sem parar. CutoCast na sua tela, é só clicar e aproveitar. Convidados especiais, sempre temos pra você. A cada semana é show, vamos juntos crescer. CutoCast é o futuro, maior podcast da internet, com risadas e histórias pra você sempre conectar. CutoCast vem aí, o podcast que é demais. Sempre ao vivo pra você, conversas boas e reais. No YouTube é sucesso, todo mundo quer ouvir. Os melhores bate-papos, aqui você vai curtir. CutoCast é o futuro, maior podcast da internet, com risadas e histórias pra você
sempre conectar. Ao vivo a emoção, o papo rola sem parar. CutuCast na sua tela, é só clicar e aproveitar. Convidados especiais, sempre temos pra você. A cada semana é show, vamos juntos crescer. CutuCast é o futuro, maior podcast da internet, com risadas e histórias pra você sempre conectar. Da internet, com risadas e histórias pra você sempre conectar. Conectar. Ao vivo a emoção, o papo rola sem parar. CutuCast na sua tela, é só clicar e aproveitar. Convidados especiais, sempre temos pra você. A cada semana é show, vamos juntos crescer. CutuCast é o futuro, maior podcast da internet, com risadas e histórias pra você sempre conectar. CutuCast vem aí, o podcast que é demais. Sempre ao vivo pra você, conversas boas e reais. No YouTube é sucesso, todo mundo quer ouvir. Os melhores bate-papos, aqui você vai curtir. CutuCast é o futuro, maior podcast da internet, com risadas e histórias pra você sempre conectar. Ao vivo a emoção, o papo rola sem parar. CutuCast na sua tela, é só clicar e aproveitar. Convidados especiais, sempre temos pra você. A cada semana é show, vamos juntos crescer. CutuCast é o futuro, maior podcast da internet, com risadas e histórias pra você sempre conectar. Conectar. CutuCast é o futuro, maior podcast da internet, com risadas e histórias pra você sempre conectar. Alô, alô, cutucados e cutucadas desse Brasil e do mundo, né? Eu sou o Rodrigo Bolonha e está começando mais um CutuCast aqui nas ondas da internet do YouTube. @CutuCast em todas as redes sociais, tá? Siga a gente no Instagram, no TikTok, no Kawaii, Facebook. Sempre tem novidades por lá, agenda no Instagram, tá? O TikTok tá bombando, inclusive, tem uns vídeos lá bem viralizados, hein? Tá bem legal. Se você não usa o TikTok ainda, use. E aqui no nosso querido e amado YouTube, que damos prioridade pro ao vivo, terça, quarta e quinta, 8 da noite. Estamos aqui, né?
toda terça, quarta e quinta com convidados sensacionais aqui na nossa grade, certo? E contamos também com a sua participação no nosso chat. Para mandar sua pergunta, pode ser no direct do Mensagens do Instagram ou principalmente no chat do YouTube, esse chat que está aqui. Clica no like, clica no compartilhar, que é o nosso combustível para continuarmos fazendo esse belíssimo trabalho. Ah, e por falar em YouTube, você que gosta de YouTube, você que gosta de entender como ganhar dinheiro no YouTube, no marketing digital, temos um treinamento bem bacana aqui no link aqui abaixo na descrição deste vídeo. Tem um treinamento que a gente indica para você entender melhor aí como faturar na internet e no YouTube, entendeu? Entendido. Beleza, então. Estamos aí em mais um programa, mais um podcast, e a nossa convidada, ela é multitarefa, ela faz várias coisas, ela vai explicar pra gente. É a Cláudia Cardillo, muito bem! Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você. Eu que agradeço, foi meio de última hora, mas esse programa ao vivo é assim mesmo, Cláudia. Né? Você faz parte de uma rádio, sabe como que é a correria, né? Exatamente, porque às vezes a gente não tem muito tempo, né, para poder pesquisar as pessoas, mas deu tempo, eu consegui chegar. Era para ser aqui. você hoje nessa terça. Que delícia! Não sei se as pessoas estão vendo numa terça. Eu estou concorrendo com o Odete Reutemann hoje. É verdade. Aliás, é o seguinte, eu só pode assistir esse podcast se for uma terça-feira. Se não for terça, eu tô brincando, gente. Pode assistir sempre, aliás, compartilhe. Hoje o compartilhar, aquele botão do YouTube, ele é muito mais simples. Antigamente os celulares travava, né? Demorava. Hoje você dá um compartilhar e você compartilha com os seus grupos de WhatsApp, né? Da família, da galera. Em vez de mandar aqueles memes, mande o nosso podcast, né? E foi o que eu fiz hoje antes de chegar aqui, né? Já mandou pros amigos. Compartilhando com vários amigos no Instagram, porque faz parte também, né? Uhum. A gente poder já dar um preview para as pessoas sobre o que a gente vai falar. Né? Exatamente. E para quem não te conhece, né? Já que é a sua primeira vez, como que seria a Cláudia pela Cláudia? A Cláudia pela Cláudia é uma pessoa muito criativa, sempre criando projetos novos. Eu sempre fui assim desde muito pequena. Eu comecei a estudar piano aos 6 anos de idade e me formei muito cedo, aos 16 anos. Aos 17 eu já lecionava música. Com isso eu tive uma vivência muito grande do que ensinar. E eu fui percebendo e ouvindo os meus alunos. E não eram só crianças, não. Dava aula para adultos, numa época que era extremamente desafiadora, poder ensinar música, ensinar a tocar um instrumento para os meus alunos. Eu ouvia que a minha metodologia despertava neles o interesse em estudar. Aos 27 anos, eu percebi que a música ela fazia parte de um guarda-chuva maior, que é a comunicação e o marketing. Então, fiz uma migração de carreira, uma nova faculdade. E a partir daí eu fui entendendo que eu tinha uma facilidade muito grande para ser professora. É bom ensinar, né? É muito gostoso ensinar e saber que a gente planta sementinhas e que elas vão florescendo ao longo dos anos. E com isso, eu também decidi abrir minha primeira empresa, que era uma empresa de levar musicalização para dentro das grandes multinacionais. Tinha aquele day off, né? Que antes a sexta-feira era necessária. Isso nós estamos falando há 30 anos atrás, quase 40 anos atrás. Já se preocupavam, as empresas já se preocupavam em levar uma atividade diferenciada para que as pessoas elas pudessem ter um dia diferente, um dia especial. E já era um delineado que era a saúde mental dentro das empresas também. Tive uma outra empresa de marketing esportivo. Em 2006, eu entendi qual era o meu propósito, que além de ensinar, era ser mentora e desenhar, estruturar a personalidade corporativa de vários empreendedores que não sabiam distinguir o que era a vida pessoal da vida corporativa. Importante e necessário. E isso me deu Chega mais pertinho do microfone. Isso me deu um prazer muito grande poder desenhar e estruturar a vida corporativa
desses profissionais. E a partir daí fui me especializando em mentora de carreira, negócios e empreendedorismo, sou especialista em comunicação e desenvolvimento humano, e em 2018 eu decidi deixar meu legado e a partir daí sim fiz a curadoria e coordenação editorial e já tenho 12 livros com a minha assinatura. 12 livros. Eles estão online ou é só esse que é impresso? Como é que é? Não, todos são impressos. Além dos 12 livros, eu ainda tenho mais 16 e-books que eu também fiz. Eu gosto muito de escrever. Escrever me completa muito, porque é muito gostoso eu saber que do outro lado tem um leitor como você, curioso, como eu, curiosa, e que vai acabar colocando em prática aquilo que a gente está ensinando no livro, né? Com certeza, com certeza. Escrever conhecimento sempre é bom e nunca é demais, né? Você hoje está focada mais nas mentorias de carreira, né? Também, né? A mentoria de carreira, ela dá uma nova visão, uma nova perspectiva para o profissional. Porque muitas vezes eu recebo muitos médicos, terapeutas e novos empreendedores. Você começa a empreender ou em casa, e aí a sua família passa a ser uma empresa familiar, né? Todos na sua família começam a ajudar e a partir daí você precisa se profissionalizar e ter uma empresa legal, formal, mesmo para que você possa dar nota fiscal. Então, eu passo com a pessoa por todos esses caminhos, trazendo a identidade visual, o logotipo, a formalização em um site. Nós vivemos em um momento em que tudo é online. Como é que a pessoa quer ser encontrada se ela não tem um site? Muita gente acha que por ter um Instagram forte, ele é uma vitrine e a partir dali ela traz os leads para ela poder Imagina fechar se o os Instagram negócios. acaba amanhã, por exemplo. E sabe que eu sempre penso nisso? Porque a gente fala de uma pessoa que é extremamente volátil. Né? Ele tem o Facebook, ele tem o Instagram e ele tem o WhatsApp, ele detém toda a informação na mídia. Se amanhã ele decidir que ele quer fechar porque ele já está bem cobrar consolidado, $1.000 por mês agora. $1.000 por mês, muita gente quebra. Né? Então a gente precisa sim ter um site com todas as informações e principalmente as pessoas que querem vender os seus infoprodutos, elas precisam ancorar esses infoprodutos em um lugar só, para que o público possa encontrá-la e encontrar toda aquela metodologia, todos aqueles produtos e serviços que a pessoa está vendendo também. Muito bom. E eu fiquei imaginando todo o conteúdo desses... Quantos livros? 12. 12 livros, hein? Caramba, olha, só de olhar os 12 livros aí, eu fico imaginando quanto tempo demorou para produzir tanto conteúdo, né? Eu escrevo muito rápido, eu tenho uma percepção muito grande do momento, da tendência, e tem gente que fala, eu recebi, fiz o download, e aí a partir daí eu fiz o projeto e comecei a mudar essa egrégora, construir essa egrégora energética para que eu pudesse fazer cada um deles. Eu gosto de falar muito sobre autoconhecimento, porque quando a gente se autoconhece, a gente se empodera de quem a gente é, e aí a gente tem uma percepção da gente que é diferente da percepção do outro. Né? Então, o autoconhecimento, ele empodera a autoestima, ele faz com que a pessoa perceba quais são as competências e habilidades dela no mercado, para que ela possa se introduzir numa nova função dentro da empresa ou se realocar para uma outra função. Então, falar sobre esse assunto é poder ajudar pessoas a transformarem as suas vidas e isso me agrada muito, porque o autoconhecimento ele vem recheado de saúde mental, bem-estar e qualidade de vida, que são características que a pessoa pode montar no seu dia a dia para que ela possa viver melhor e com mais qualidade de vida. Por falar nisso, a gente vai falar sobre o tema felicidade, né? Também, né? Esse é um tema novo que eu venho desenvolvendo. Eu tenho uma marca, que é a marca do meu podcast, do meu talk show e podcast, que é o Carreira e Suas Vozes. A partir daí eu comecei a entender que, como eu gosto de ajudar as pessoas e transformar a vida delas, esses encontros eles têm sido muito ricos para que eu possa estimular quem está em casa, quem está nos ouvindo, a entender e modelar a sua carreira a partir da experiência dos outros. O tema felicidade, ele está ancorado dentro desse novo selo que é
uma coleção de livros sobre felicidade. Uhum. Eu já venho desenvolvendo com alguns autores o tema felicidade e saúde mental no trabalho. Se fala muito sobre felicidade corporativa hoje, sobre saúde mental. E a gente precisa entender o que é que a gente vai levar para dentro das empresas para que realmente os colaboradores, os líderes, os gestores, eles possam fazer com que aquele ambiente seja um ambiente gostoso de se trabalhar. Tem que ser feito, né? Antes isso não era discutido, né? Não era discutido porque as pessoas tinham medo de botar o dedinho na ferida e falar sobre ambientes tóxicos. Era um negócio, trabalha aí e já era, né? Não tinha preocupação da pessoa estar feliz, né? Assim. Porque o trabalho ele era para a sobrevivência da pessoa e da família. Ponto final, né? Ponto final. A partir do momento em que as pessoas começaram a adoecer com ansiedade, depressão, burnout, né? E a própria OMS divulgou, a Organização Mundial da Saúde divulgou que o Brasil é um dos países que mais tem ansiedade. Já se fala em segundo lugar do ranking, em terceiro lugar do ranking, mas no quesito ansiedade, fica alguma coisa na nossa água, né? Tá tudo adulterado hoje em dia, né? Eu não sei se é na água, eu não sei se é no dia a dia. Tem gente que fala que hoje em dia não tem mais 24 horas, que ele tem 16 horas. Então, são vários fatores que permitem que a gente olhe para o nosso dia a dia de uma maneira diferente. Quer um exemplo? Quantas notificações você recebe no seu dia, no seu celular, no seu computador, das mídias sociais? Por dia? É uma loucura isso. Quantos e-mails Devo você receber recebe? mais de 100, acho. 100, 200. Você dá conta de ler tudo isso? Não consigo. Chega uma hora que o cérebro, ele Eu tento responder todos os WhatsApp, mas vou te falar que tem hora que é difícil. E aí, quando a gente fala para a pessoa que a gente está online, mas que a gente não pode responder, ou porque você tem uma demanda maior, porque você está numa reunião, ou porque você está desenvolvendo um projeto, ou porque você realmente não tem tempo, algumas pessoas entram em crise de ansiedade. Falam, nossa, já tem os 2 tiquezinhos, ela já leu, por que ela não respondeu? Ela não gosta mais de mim. E aí a gente começa a entrar naquela seara que a pessoa começa a ficar insegura. Será que o assunto que eu enviei não é mais tão bem-vindo? Será que eu não sou tão bem-vinda? E a pessoa passa a olhar para si de uma maneira negativa. Então, a gente precisa ter o cuidado e o autocuidado de saber que tudo que chega no celular pra gente, nem tudo é pra gente ler naquele momento. Porque tem o que é emergencial, o que é importante e o que eu posso fazer ao longo Exatamente, do eu dia. ia citar isso, né? Às vezes tem conexões que a gente manda mensagens e são mensagens importantes, né? São mensagens assim de urgência. E aí a pessoa... Tem gente que tem essa coisa, né? Ah, vou responder depois, daí esquece e tudo mais. Eu acho que tem que ter uma, como você falou, uma lista de prioridades, né? Eu faço muito isso, porém, quando eu respondo para a pessoa, eu explico para ela, olha, realmente eu não podia falar com você ontem, me desculpa, eu estou mandando hoje, Normal. né? E tudo que você me perguntou está aqui. Porque senão, eu não consigo dar conta do meu dia. Então, a partir do momento em que não que eu me policie, mas que eu me disciplinei a isso, a minha vida ficou mais fácil. Então, eu percebo que eu consigo ter começo, meio e fim de tudo aquilo que eu estou fazendo com mais disciplina. E os livros, eles me ajudam a ter muita disciplina, porque eu recebo os textos dos coautores, todos eu tenho livros individuais, tenho 6 livros publicados individualmente, mas eu tenho vários projetos de coautoria, em que eu convido profissionais para que eles possam falar da sua metodologia, da sua experiência. E agora, com esses projetos de felicidade, a gente percebe que o mundo inteiro tem se voltado para os ambientes de trabalho. Então, a saúde mental é a bola da vez, sim. Esse livro ele foi idealizado, O Novo Ser Humano Mais Saúde Mental na Era Digital, há 2 anos atrás, em que eu percebi que a gente já vivia muito tempo no online e nós vivemos a vida como avatares. Por quê? Eu faço o personagem que eu acredito que você queira me ver como aquele personagem para que eu seja aceita por você e eu possa vender um produto ou serviço. Tanto que muitas pessoas são personagens mesmo assim. E eles são bem seguidos e tal, né?
Eu acho que as pessoas gostam de personas, de avatares, né? De heróis, vilões. Embora isso já esteja mudando um pouquinho, né? A gente vive, eu adoro história em quadrinhos também, adoro as Eu histórias vejo da as pessoas Marvel. falar que adoro Marvel, que gostam mais, estão curtindo mais pessoas reais, Pessoas assim. reais, pessoas genuínas. É, Até a nossa fala antes, ela era mais impostada nos é. vídeos. E hoje existe uma tendência da fala genuína, de você realmente falar quem você é, para quem você é e qual é o público que te segue. Então você tem uma congruência maior no sentido de poder se mostrar quem você realmente é. Eu não estou querendo dizer aqui que você vai mostrar a sua intimidade Uhum. dentro de casa ou com a sua família. Estou dizendo que nós podemos ser quem somos para sermos aceitos pelos outros também. Uhum. E com isso, os livros eles ajudam as pessoas que precisam de uma palavra amiga, de uma palavra acolhedora, de uma força para que elas possam se autoconhecer. Como nós vivemos e assumimos esses personagens há muitos anos, tem gente que chega lá na frente e já não sabe mais quem é. Então, Exato. ela trabalha, ela levanta de manhã, às 5h30, às 6 horas da manhã, ela chega no trabalho e não faz mais sentido para ela. Rodrigo, isso está muito ligado à nossa primeira infância. O que é que você queria ser quando você era criança? Você lembra? Astronauta. Uau, que delícia! Bauruense como eu, né? O Marcos Pontes, né? Eu sou de Bauru. Astronauta, que doideira, Que né? doideira, né? E ser astronauta era tudo de bom, era maravilhoso. Você sonhava com as estrelas, você sonhava com isso, né? Agora, por que você não eu nem chegou a sei. ser astronauta? A minha mãe que falava quando eu era pequeno, eu falava isso. Depois eu mudei pra médico e aí não falei mais nada. A adolescência, eu fui viver a adolescência. E tá muito certo, né? Porque a gente também precisa desse viver as tempo, fases né? da Viver vida, as fases da vida. Eu queria ser professora. Então, durante muitos anos, eu desempenhei o papel de professora. E de professora para mentora, é um hiato muito pequenininho. Porque eu já estou ali, na frente da pessoa, ensinando ela. Trazendo todas o meu conhecimento, passando isso para ela. Quando eu adotei a minha persona mentora, eu fui atrás de ferramentas, de práticas para que eu pudesse ensinar de uma maneira mais fácil. Então, eu fui atrás da metodologia, eu fiz os cursos de coaching e mentora, que me ajudaram muito a criar a parte estratégica da mentoria. E eu reverbero isso nos livros, porque eu entendi como que eu crio a parte estratégica de um roteiro de livro, eu entendi como que eu faço a parte estratégica de um negócio, de uma empresa. Então, a partir do momento em que eu criei essa metodologia, ela me ajudou em todos os campos da minha vida, e isso ficou muito mais fácil para mim. E para as pessoas que eu ensino, né? Porque tem uma grande diferença entre você querer ser algo, ou até você estar numa faculdade daquilo, num curso bem profissionalizante daquilo, e você gerenciar, né? Como é que vai ser? Por exemplo, eu já conversei com muitos médicos que sentem grande dificuldade na área financeira. O cara ganha 30 mil, mas ele tem 29.999,99 de conta. Um exemplo, né? Então, a carreira é uma coisa, é uma gaveta. A gestão da carreira é outra, né? E a gestão da carreira ela é muito importante, porque você precisa priorizar a gestão da sua imagem. Recentemente, a gente viu na televisão os empresários que sonegaram impostos e que, por um arrastão aí que foi feita na mídia, todos eles apareceram. Essa imagem que se criou a partir daquela notícia que foi divulgada do empresário que foi preso, acho, imposto, que foi preso, é muito ruim. Então, a pessoa que não dá importância para o dinheiro, ela sempre tem uma dificuldade de fazer uma gestão de carreira. Quando eu falo de gestão de carreira, a gente tem que olhar para essas gavetinhas que você trouxe, né? Quem você é na frente dos seus clientes, dos seus pacientes, mas quem você é atrás também. Ô, Cláudio, deixa eu te cortar para você explicar uma coisa para mim. Como você consegue detectar que a pessoa não dá importância para o dinheiro? Pelas falas que a pessoa traz ou pelos exemplos que aquela pessoa traz também nas compras. Ela comprou
uma bolsa Prada porque está na moda. Ela não comprou aquela bolsa Prada porque ela gosta. Ou precisa. Ou precisa. Não, ela comprou porque ela quer falar o preço daquela bolsa para as amigas. Ostentação. Para que ela se faça pertencente a um grupo. Nós, como seres humanos, nós precisamos pertencer a algo. Então, a pessoa que não dá valor ao dinheiro dela e que gasta mais do que ganha, ou que gosta de gastar para ostentar, ela quer pertencer a um grupo. Esses sites aí de compra chinesa, até os sites aqui que entregam rapidinho em São Paulo, tem o amarelinho, vermelhinho, vários, né? Roxo, laranjinha. Muita gente fala que psicologicamente essas pessoas gostam de comprar online, principalmente bugiganga com preço, para tentar tapar um vazio. Você acha também? Eu concordo. Eu entendo que quando você não se autoconhece, você precisa se auto-preencher. Então você vai comprando coisas e vira o colecionismo. Tem muita gente que compra coisas que nunca usou na vida. Acumuladores do Discovery Channel. Exatamente. Esses programas são bárbaros porque eles mostram exatamente isso, né? A pessoa se perde naquele monte de coisas que ela compra. Sabe que eu tenho algumas amigas que trazem esse conhecimento, né? Elas compram as coisas, aí elas põem tudo em cima da cama e ficam apaixonadas por aquilo que elas compram, usam uma vez. Na segunda vez já perdeu a graça. Na terceira vez nem lembra mais que tem. E na quarta vez entope lá, enfia atrás do armário e não quer mais saber. Então por que você está comprando? Em vez de você comprar e adquirir coisas, que tal você adquirir você mesmo, né? Olhar para dentro de si. Outro dia eu precisava comprar uma parafusadeira, comprei, e no outro dia eu comprei outra. Falei, olha, acho que eu devo estar com um cansaço mental. Sabe que isso é uma terapia, né? Porque meu marido, ele tem ele é apaixonado Devolvi por ferramentas. uma, obviamente. Eu acredito que sim. E ele é apaixonado por ferramentas, ele adora colecionar ferramentas, e sempre que tem uma novidade no mercado, ele vai lá e compra alguma coisa que é mais útil pra gente. O que é que você vai fazer com a antiga? Ou vai dar para alguém, ou vai vender, ou vai devolver. Então a gente precisa se desapegar de algumas coisas também, para que a gente abra espaço para o novo, porque senão não tem como. Não cabe na mochila da vida. Não. Tudo, né? Como é que você vai carregar tudo que você compra? Não dá, né? Agora a bagagem... Da primeira série para a segunda série, até a faculdade, você vai ter que estar trocando os livros da mochila da vida, né? Exatamente. Você trouxe uma questão muito importante aí, porque o conhecimento, ele precisa de transbordo. Senão você fica com a mente gordurosa, né? Gostei do termo. É engraçado isso, né? Mas a gente só vai acumulando conhecimento. Como é que você passa isso adiante? Você aqui passa o seu conhecimento por meio do seu podcast, convidando as pessoas. E é a sua experiência que você traz aí ao longo dos anos como locutor, como uma pessoa que trabalhou em rádio. Então, eu vejo a paixão em você em ter o seu podcast. Aliás, compartilhar, né? E também ter o privilégio de conversar com pessoas que a gente aprende, né? A gente não cresce sozinho. E esse é um dos objetivos do podcast, né? A gente compartilhar o conhecimento dos convidados, a experiência, os ensinamentos com tantas pessoas que vêm aqui como você. Né? Acho que esse é o nosso objetivo. Isso é muito gostoso, né? Nós, como seres humanos, somos muito curiosos, né? Em vez da gente ficar lendo as revistinhas de fofoca, que não existem mais as impressas, e antes era muito Acho assim, que não tem mais. Eu acho também que não tem mais, porque é muito portal na internet, né? Vamos compartilhar assuntos agradáveis, assuntos que possam levar as pessoas à reflexão, né? Isso é muito gostoso. Você deu uma leve pincelada sobre saúde mental. Podemos falar rapidamente sobre isso? Que é um assunto muito importante, né? A gente está alinhado com o propósito, ter uma válvula de escape, quer dizer, cuidar do mental, porque a mente, o cérebro é um músculo, né? Dizem, e também se cansa, né? Uma hora. Não ficar sempre clicando no ignorar da mente, né? Tô estressado, preciso mudar o foco, Não, mas eu tenho que trabalhar. Não, mas eu tenho que fazer... Amanhã eu tenho que acordar às 5 da manhã. Não ouvir isso, a conta chega a longo prazo do cansaço mental, de tudo isso? A conta chega.
Você me perguntou antes como é que eu identifico que a pessoa não dá valor ao dinheiro? Como é que eu identifico que a conta vai chegar? Quantas pessoas você conhece na vida? Ou certamente você conhece alguém que não tem hobby. As pessoas que não têm hobbies e que não têm paixões e que não desenvolvem o seu olhar Seja para qual alguma for o hobby, paixão, né? seja qual for. Eu gosto de tocar piano, eu gosto de nadar, eu gosto de ir para academia. Você tem outros hobbies, mas a pessoa que não tem um tempo para olhar para si, para desenvolver os seus gostos, os seus desejos, os seus sonhos. Descansar a cabeça em alguma coisa. Que coisa mais gostosa do que você colecionar alguma coisa, você tocar um instrumento, você jogar bola com seus amigos? Não é gostoso Com isso? certeza. Você chega lá, toma uma cervejinha, dá um monte de gargalhada. Essa é uma válvula de escape muito grande. Então, eu identifico muito rápido pelas pessoas que não têm hobby. Eu tenho uma percepção um pouco mais profunda sobre isso. As pessoas que não têm hobby são pessoas vazias, amargas, invejosas, pessoas que, quando trabalham em time nas empresas, normalmente elas desenvolvem algum problema, algum transtorno e olham para o outro com um olhar de desdenho. Então, quando a gente vai contratar alguém para trabalhar no nosso time, a gente precisa ter um olhar muito criterioso para saber se aquela... Abaixar um pouquinho a minha câmera. Estou muito aqui em cima, né? Abaixar um pouquinho, por favor. Acho que tá bom. Continua, desculpa. Esse é o líder, né? Que tá olhando o seu programa ao vivo e percebe que tem alguma coisa que pode ser melhorada, né? Mas a gente vai... Ao vivo é assim mesmo, né? Ao vivo a gente vai se acertando aqui. É gostoso isso, né? É assim. Até, você vê, antes da gente entrar, eu comentei, falei... Ô, Cláudia, aqui é um bate-papo. Inclusive, se você tiver algum tema para puxar, alguma coisa que você acha que a gente tá esquecendo e vai agregar, vamos indo, né? Não é uma entrevista impositiva. Não estamos, como muitos outros comunicadores às vezes fazem, um povo fica competindo conhecimento com... Já viu isso? Já. Tipo, não, mas peraí. Eu sei mais que você. Não, só falando besteira. E aquele não concordo, né? Tem gente que fala dessa maneira. Não Só uma coisinha você. boba, assim, pessoal, até que eu não ligo muito, assim, mas a pessoa. Agora, se for num não concordo num nível de eu sei mais que você, é ruim, né? Chamou a pessoa pra quem dá. Eu acho que a gente precisa viver todos os nossos momentos com muito prazer. Eu cheguei num momento da minha vida em que eu fiz 40 anos de carreira. E eu não preciso mais provar nada para ninguém. Eu não preciso provar para o meu cliente. Isso é libertador. Isso é libertador. Graças a Deus eu consegui chegar. Eu achei que eu nunca Agora ia ficou chegar. mais em cima agora. Eu dar uma baixada aí. Pode continuar, desculpa. Eu achei que eu nunca ia chegar. Deixa igual o do dela, tá bom. 40 anos é muito longe. É muito tempo de carreira. E esse livro ele foi feito exatamente para isso. Para pôr a cerejinha no bolo. Em que nós precisamos comemorar as nossas vitórias. E isso é muito gostoso, isso é muito positivo. Então, voltando à saúde mental, o que a gente pode fazer hoje, além do hobby? Despertar os hormônios da felicidade. Claro que se fala muito pela neurociências, mas não é comprovado cientificamente que esses hormônios da felicidade existem. Mas indo à academia, fazendo uma caminhada ou se conectando com a natureza, ouvindo o som dos pássaros, né, tocando nas folhas, andando e ouvindo aquele barulho das folhas no chão, você já se conecta com você de novo. Então, como você pode fazer com que você olhe mais para a sua saúde mental hoje? Não vivendo a vida dos outros, não vivendo o online como se fosse a sua vida para tudo que você tem. Eu sempre dou um exemplo aqui que a minha avó sempre dizia: tá batendo muito a cabeça em uma coisa, para, volta, vai fazer outra, vai pro quintal, volta no outro dia, mas para voltar melhor, né? Ela já era muito sábia em relação a essa questão da mentalidade, né? Do cansaço mental, do burnout. Exatamente. A minha avó ela falava: vai tomar um copo de água, um cafezinho, e aí você volta a fazer as suas coisas. Porque é extremamente importante a gente ter esses momentos de pausa. Eu sou muito focada como as quando férias. Eu tô fazendo. Você trouxe um assunto que é extremamente importante. Férias é frescura. Não é, cara. Não de é. jeito nenhum. Férias parar não é frescura. é importante. Eu lembro que o ano passado, em setembro mesmo, eu já tô precisando. Eu tirei e já voltei outra pessoa.
Só da gente ficar 10 dias fora, tem médico que fala que... Fiquei 20 dias fora. Nossa, É maravilhoso pra maravilhoso. mim. Tem médico que fala que a primeira semana é só para você Você não desliga dormir, direito, né? desligar, que a partir dos primeiros 7 a 10 dias é que você começa a desligar a mente mesmo de tudo aquilo que você deixou para trás, porque tem sempre aquela questão que você fala, nossa, será que eu esqueci alguma coisa? E aí você fica relembrando Looping, todo o né? assunto, aquele looping Você, mental. por você, consegue detectar quando você precisa de uma pausa? Sim, porque eu fico muito acelerada. E se você ignora? Pior, né? É pior, porque eu fico mais acelerada ainda. Eu sou muito criativa, os meus processos criativos, eles são muito acelerados. E quando eu desenvolvo algo novo, eu já quero terminar. Não é que eu quero pelo meu desejo, não. Eu já consigo, pela facilidade que eu tenho, olhar para aquele processo e chegar no final. Então eu já começo o nascimento e o término dele, eu já conquisto o final muito rápido. Se eu não paro, anoto aquilo ou gravo, eu tenho muito essa mania de gravar o que eu estou pensando para não perder a linha de pensamento. Eu estou no trânsito, vem esses insights, eu faço isso. Ou então eu paro e tomo nota do que eu estou fazendo. Porque para mim é importante saber que depois eu vou resgatar esse assunto. Então, para que eu não fique preocupada, eu anoto e depois eu resgato isso. Então, como eu me autoconheço, eu sei até onde eu posso chegar. E no momento em que eu percebo que eu estou muito acelerada, ou eu vou para natação, ou eu vou para academia, né? Porque o cortisol está precisando ser liberado e a partir daí sim eu começo a transformar isso em hormônios que são positivos para mim, porque a gente precisa viver com alegria. E quando a gente para assistir um filme, como você estava me dizendo aqui nos bastidores, que a gente desliga a mente, só de você poder ouvir o som da música que faz a introdução do filme, você já está trazendo serotonina para o teu corpo. Isso é maravilhoso. A gente precisa dessa pausa. Eu preciso de férias, como eu preciso de água. É impressionante como eu percebo que eu vou voltar completamente diferente. E dá, na verdade, um novo podcast esse assunto, né? Porque a gente estava falando aqui nos bastidores como a vida atual, o estilo da vida cobra a gente muito. Tem que estar online, tem que estar ligado nos concorrentes, tem que estar aprendendo. Inclusive, olha só que curioso, eu às vezes me pego ou sábado ou domingo, falo, vou dar uma paradinha, vou fazer uma outra coisa, se eu tiver de muito bom humor, eu invento alguma receita na cozinha, mas receitas rápidas também. Se eu tiver de muito bom humor. Gostoso, cozinhar é uma terapia. Isso, né? eu também aprendi que. Mas as Que receitinhas. delícia. Eu gosto de receitas simples, né? Então, assim, às vezes eu tô num nível. Isso por conta do nosso cotidiano atual muito conectado, né? Que se um domingo eu tô assim, eu pego pra ver televisão, eu me sinto vagabundo. Você tem isso, né, meu? Mas você não Tipo, puta, eu não tô fazendo se nada. sentir Mas culpado. vamos dar um exemplo. Seria naquela semana o único dia que você tirou pra descansar. Aí você fala, puta, eu devia estar lendo o livro. E aí eu lembro. E nem deu tempo de eu pintar Bob Goods, nem ler o Café com Meu Pai ainda. Ai, que gostoso. Não deu tempo. Sabe que eu Esse lembro ano. muito daquela questão da Bíblia, né? Que no 7º dia Deus descansou. Se ele fez tudo o que fez e no 7º dia ele descansou, por que a gente não pode ter os nossos dias de pausa? Mas eu tenho uma pergunta pra você. Na tua opinião, por que você acha que a gente tá se cobrando? As pessoas, eu vejo que os meus amigos também fazem isso e tem que estar produzindo, senão você é um zero à esquerda. Por que a gente tem essa sensação hoje, você acha? Primeiro porque a gente vive numa capital. Se a gente vai para uma cidade do interior, e eu que sou de Bauru, sou do Outra interior, vida, né? e estou acostumada a voltar sempre para o interior. Quando vou para lá, e eu acho que Você sente outro planeta? Não, eu sinto que o tempo é longo. Parece que os dias não passam. No terceiro O pôr dia, do meu sol e o nascer do Deus, sol é longo. é longo. E aí eu me pego pensando, falo, nossa, são 3 horas da tarde, o que será que eu estaria fazendo agora se eu estivesse em São Paulo? É aí que eu percebo o quanto a percepção do tempo no interior é diferente. Então a primeira questão é porque trabalhamos em São Paulo, vivemos aqui, e aqui tudo é uma loucura. A segunda questão é porque ainda a gente se deixa levar muito pelas mídias sociais. Os A influenciadores... gente não aprendeu a nos educar a ter limites e
Organizar, né? E cada vez a mídia social traz uma tendência e uma modinha diferente, né? Quando foi Hum. aquela trend dos bonequinhos, né? Todo Eu mundo pensei que você fez falar do morango do amor. Ai, eu não comi o morango Eu do também não amor. comi, não. Sabe por quê? Teve um dia que de tanto ver essa porcaria, eu joguei lá no iFood, aí tinha lá R$ 20 uma caixa, um morango, 20, R$ 30. Eu falei, não vou pagar. Não é só isso. Eu fui num evento dentro da trend do morango do amor que eles ofereciam uns morangos desse tamanho que na hora que você ia comer, lambuzava toda a boca, a mão. Como é que Só você é vai lindo falar? na foto. Só é lindo na foto. Como é que você vai falar dentro de um evento com uma pessoa todo lambuzada e a língua vermelha, os dentes vermelhos? E aí eu pedi, gentilmente, se a pessoa podia me trazer cortadinho. Quando eu percebi, não era só eu que estava pedindo para ela cortar. Todo mundo que estava no evento estava pedindo. Por quê? É mais fácil você pegar alguma coisa pequenininha, colocar na boca, né? Mesmo que você suje a mão, você limpa no guardanapo. Agora imagina comer aquele morango do amor e aquilo explode na mão e na boca, né? Para fora da boca. Então tem algumas coisas que são legais para os outros. E eu consigo separar muito isso. Isso não é legal para mim. Eu não vou trazer isso para minha vida. Então, primeira questão. Eu comecei a fazer isso também. Do tempo. Segunda questão das mídias sociais. A terceira, não entre em modinhas, que é o que você falou. Você também começou a fazer isso. Quando a gente se permite... É o pertencimento a grupos, né? Exatamente. Quando a gente se conhece, se autoconhece e você olha lá e fala, que bobagem, não preciso disso. Não preciso disso, né? Ficar fazendo dancinha no TikTok, né? Lembra daquela época em que todo mundo fazia dancinha no TikTok? Eu me achava ridícula fazendo isso. Eu não conseguia fazer aqueles mergulhinhos e aquelas dancinhas assim. Então a gente tem que saber o que é bom pra gente. Então o autoconhecimento ele ajuda muito nessa questão de saber por que a gente tem essa mania de achar que a gente tem que fazer tudo o que tem para ser feito de uma maneira que a gente se auto-engula. Não precisa ser isso. Não precisa ser assim. Bom, eu vi que você tem vários parceiros, coautores em livros aí. Acho que dá para comentar um pouco sobre algumas pessoas que foram referência para você e deles também, né? Sabe que eu tive um livro em que nós fizemos no momento da pandemia. Aquele período foi muito importante porque ao mesmo tempo que a gente estava se despedindo de muita gente, as pessoas que ficavam, elas tinham a missão de motivar quem estava vivo. Então, o escrever naquele momento, ele foi muito gostoso, muito grande, muito participativo, porque todos estávamos muito entrosados, né? O viver dentro de casa, eu acho que foi... Tem gente que fala que foi punição, né? Porque a gente ficou muito tempo ausente. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a gente se moveu para dentro. A gente fez um movimento de olhar para dentro da família, de olhar para tudo aquilo que era importante para a gente, que a gente já não tem mais tempo de olhar. Então, esse momento foi muito importante. Quando você fala isso, eu fico imaginando a família para jantar e 4, 5 pessoas, cada um no seu celular. Péssimo, né? É péssimo. Sabe que quando eu era pequena, eu já tocava piano e na minha família a minha mãe ela trouxe muita disciplina para gente. A gente acabava de jantar, minha mãe falava, vai tocar um pouco de piano para a gente ouvir. Então durante uma meia hora antes de assistir televisão, a minha família se voltava para aquele instrumento e para aquilo que eu estava produzindo e a minha irmã também no instrumento. Então era muito gostoso porque era um momento em que a família se reunia. Atualmente a gente não vê esse tipo de coisa. A não ser que o filho tenha uma audição e a família vai ver ele tocando. O filho estudar no quarto, ele tem que estudar muitas vezes com fone de ouvido para não atrapalhar vizinho. Então a vida mudou e a gente precisa navegar na vida de uma maneira muito tranquila, porque a gente tem que se adaptar às mudanças. Sim. E quem não se adapta, fica para trás. Fica para trás, né? Mas mudança é diferente de modinha, né? Mudança é diferente de modinha e nós estamos vivendo uma era de mudanças. Sim. Imagina você não ter geladeira na sua casa. Isso foi o que as pessoas que... Imagina viver sem energia elétrica. Imagina sem energia elétrica. As pessoas viveram essa revolução na era industrial.
né? Numa era em que a máquina estava vindo para dentro Imagina da casa. hoje à meia-noite cortar a internet do mundo inteiro. O povo se mata, sei lá. Eu entendo que hoje sem internet a gente não faz absolutamente nada. A gente fica 2, 3 horas num apagão, a gente já não sabe mais o que fazer, porque quando você volta do apagão tem um acúmulo de Mas coisas você já tão percebeu grande. que se você ficar um domingo, um sábado inteiro, um final de semana, fazendo um detox online, você também volta com a cabeça melhor? Nossa, não só volta com a cabeça melhor, como mais empático a tudo que a gente vê, né? Eu costumo fazer muito isso. De final de semana, muitas vezes eu nem olho pro WhatsApp para saber o que está Eu acontecendo. costumo perguntar para as pessoas, você lembra qual foi o último dia que você ficou 24 horas sem pegar no celular online? Eu consigo lembrar, porque de final de semana eu me policio de não ver. E eu também, muitas vezes, dou uma passada rápida e não respondo, porque eu acho que final de semana é o nosso descanso. Né? É um momento em que a gente tem para colocar a vida em dia, para ir ao supermercado, para experimentar delícias, para curtir o sol, para poder fazer ir uma pro parque, caminhada, fazer um uma exercício, caminhada. um esporte. Mesmo que você não queira fazer absolutamente nada, que você queira ficar no sofá assistindo televisão, tá tudo Permita-se, né? certo, permita-se viver, né? Eu muitas vezes eu tenho essa autocobrança aí. Acho que por conta é a velocidade que as pessoas impõem. É porque eu acho que, como a gente estava dizendo, né? Talvez a gente pegou o bonde andando dessa evolução rápida de tecnologia, celulares, computadores. Então talvez a gente se deixou a levar muito em querer ficar antenado no mundo e acaba esquecendo de viver a própria vida, talvez, né? E, Rodrigo, ainda a gente pegou essa história do começo, você concorda? Porque a gente viu desde o computador chegar dentro de casa, né, na década de 90, na década de 2000, até a evolução dos smartphones. Quem nasce hoje já não tem esse histórico que a gente tem. Então, a gente pôde acompanhar, e eu acredito que sim, a gente, ao longo do tempo, pôde desenvolver essa nova inteligência que a gente tem. Né? Porque a gente também precisa viver para o momento online. E antes também tinha uma grande diferença, né? Que a gente tinha que ir até uma lan house ou ir em casa para acessar a internet. Hoje, você tem essa overdose. É uma overdose de informações. Você lembra do som da internet conectando? Que coisa louca, né? A gente está falando de 20, 30 anos atrás. Então, nós demos um salto quântico com a inteligência artificial, que já está aí desde E esse cansaço tempo. mental que as pessoas sentem, esse burnout, nada mais é por conta de overdose de tela, né? De overdose de tela, que está trazendo muito problema também para a saúde física das pessoas. Né? Hoje já se ouve falar em câncer de olhos, que é uma coisa que a gente não identificava antes. E é pelo tempo de exposição. Eu vi outro dia uma pessoa que processou uma marca de celulares porque ela ficava muito tempo no celular e ela teve tendinite. Nossa. Até que ponto nós chegamos, né? Então, colocar o time no Instagram, nas mídias sociais, eu faço isso mesmo, porque para mim é importante. Eu fiz uma conta. Quanto vale a minha hora? E se eu deixo de trabalhar e passo mais tempo nas mídias sociais, é porque eu estou pesquisando alguma coisa de trabalho. Porque ficar brincando, ficar passando, né? Ficar stalkeando os outros, eu estou perdendo dinheiro. Então, eu sou muito responsável. É uma atitude que acaba consumindo, né? Atrai, suga a gente. Suga, porque no final do dia, você está tão exausto de ter visto tantas imagens, ouvido som, visto tantas palavras subindo na tua frente, que se você fechar os olhos, você só vê aquelas imagens passando. Hoje eu fiquei trabalhando no computador, tô aqui pensando das 9 até as 16h30. Pra mim é muito. Só parei pra almoçar. É muito tempo. Porque a hora que você para pra almoçar, você vai olhar no celular o que tá E eu comi de qualquer acontecendo. jeito, assim, eu comi, voltei. Tava preocupado pra terminar as coisas que eu tinha que terminar. Engraçado você falar sobre isso, porque outro dia minha mãe acabou almoçando comigo em casa e a gente chegou tarde do médico que eu havia levado ela. E eu tinha uma reunião às 2 horas. Então, nós almoçamos da 1 hora em diante
E quando eu olhei no relógio, já eram 2h10, era o horário que ia começar a minha reunião, que era 2h15, então eu saí da mesa do almoço e fui para o escritório para fazer a reunião. Fiquei lá meia hora. Quando eu voltei, minha mãe falou assim: você faz isso sempre? Você faz isso todo dia? Porque isso é extremamente prejudicial para essa sua saúde. Você acabou de almoçar, você já fez reunião? Eu falei: não, mãe, foi só hoje, porque eu estava com você. Mas todos os dias eu procuro ter 1 hora, 1 hora e meia de almoço para que eu possa descansar, mesmo que eu vá tocar piano. Dizem que nem que seja 15, 20 minutos, lendo um livro, assistindo TV também, né? Mas depois do almoço, que é uma refeição, uma das mais importantes, né? Dá uma pausa, né? Dá uma pausa. Eu gosto muito de meditar, pelo menos uns 20 minutos. Então, nessa pausa de almoço, muitas vezes eu sento no chão, me coloco na posição de lótus, me conecto. Agradecer por tudo. Eu tenho um livro que eu falo sobre gratidão e são os 21 dias de desafio que a pessoa precisa enfrentar para trazer esse novo hábito para dentro da vida dela. Qual é o título do livro? A Frequência da Gratidão. A trilogia da Frequência da Gratidão. E é um livro muito didático, porque eu trago a inserção do Manual da Gratidão, do Diário da Gratidão no final de cada capítulo. Então, eu trago o conceito, eu ensino e permito que a pessoa coloque na prática no final. Então, a gente precisa aprender a agradecer. E a partir do momento em que a gente se conecta com esse eu interior, tudo muda em torno da gente. E você acha importante deixar um legado, todo mundo? Para aquelas pessoas que sentem que realmente vieram nesta vida com alguma missão específica ou um propósito, sim. Eu ouço muitos amigos e muitas amigas falarem na brincadeira: eu vim na vida a turismo. E essas pessoas, elas passam por uma vida inteira sem produzir absolutamente nada. Quanta gente que você encontra do colégio, que você olha para aquela época e parece que a pessoa parou no tempo. Tem muito. Tem muito isso, né? E eu estudei em colégio de freira, depois estudei num outro colégio, que eu encontro realmente as pessoas até hoje e eu vejo que muita gente se esquece de ter ambição, porque ela se acostuma com aquela vida que ela leva. E por que ela vai lutar, ela ter coragem de fazer alguma coisa diferente? Eu acredito que o meu legado, ele seja mais como arregaçar as mangas e colocar tudo aquilo que você tem dentro de si no papel para que você possa deixar o seu legado. E não é só legado impresso, não. Nós aqui estamos deixando o nosso legado já aqui nesse vídeo, né? Em vídeo. Então, não é onde você vai deixar, se é num livro ou se é num vídeo, ou se existem outras formas de se passar o legado verbalmente também, né? Que muitas culturas deixam legados verbais. Então, o filho recebe do pai, que recebeu do avô e do tataravô, e essas gerações estão conectadas pelo legado verbal. Então, é escolher como você quer viver a sua vida e como você quer ser lembrado. Eu sempre penso e sempre pergunto para os meus mentorados: como é que você quer ser lembrado nesta vida? Você, Rodrigo, como que você quer ser lembrado? Aqui é um legado, né? Aqui, por exemplo, é um legado de muito conteúdo, né? Eu fico pensando daqui, sei lá, daqui 50, 100 anos que a gente não tiver mais aqui, o conteúdo vai estar, né? O conteúdo vai estar, e é extremamente importante, porque quando a gente deixa conteúdo, a gente permite... Dá uma ligadinha, desliga o ar e liga de novo, só rapidinho, por favor. Pode continuar. A gente permite transformar a vida das outras pessoas. Muitas vezes eu recebo mensagens e depoimentos das pessoas que ouviram um vídeo, que leram um capítulo de um livro e falam: era exatamente o que eu precisava ouvir para mudar minha vida naquele momento. Então, esses depoimentos, eles são muito importantes para a gente perceber o quanto a gente interfere positivamente na vida das pessoas, né? Sim, com certeza. E aí eu ganhei um presente, tá aqui. Ai, que gostoso. Aqui, ó, olha só, um livro autografado cujo título é O Novo Ser Humano, da Cláudia Cadillo. Demorou muito para fazer esse livro? Esse livro foi um desafio muito grande. Foram quase 2 anos, sim. Porque eu reuni profissionais que falam sobre como viver no momento offline. Inclusive o prefaciador, que é o Dr. Cláudio Notenberg, o presidente conselheiro do Hospital
Albert Einstein, ele fala sobre espiritualidade no livro. Vamos trazer essa galera no podcast. Vamos trazer Muita essa galera gente, né? porque eles estão ávidos para transbordar os seus conhecimentos. Olha só. E esse livro, ele E é às vezes exatamente os podcasts não os chamam. Os podcasts Só chamam não as são- mesmas pessoas. Porque tá na moda chamar tal pessoa. É. Teve um livro meu que o Xuxa, o nadador Xuxa, participou. E o depoimento dele no capítulo é muito genuíno, muito autêntico. Ele fala dos desafios da migração de carreira dele de nadador para terapeuta integrativo. E ali foi um livro em que se falava muito sobre vida e carreira, né? Como que a pessoa tinha chegado até o momento atual. Aqui não, aqui são pessoas ensinando como que a gente pode viver melhor no offline. Vou ler. O que que a gente faz para poder transformar a nossa vida numa vida mais saudável, mentalmente e fisicamente, nesse momento em que nós temos com os outros. Precisamos ainda reaprender, né? Reorganizar melhor essa vida. Porque são duas vidas, né? A online e a offline. Eu acredito que a pandemia ela tenha feito muito isso, né? Ela jogou muita gente assim de cara no online e a partir de agora você vai ter que viver no online. Eu já Ser tinha, obrigado. ser obrigado, né? Eu já tinha experiência de viver no online. Nos últimos 25 anos, eu e meu time, a gente tem trabalhado no online. E eu sou de uma época em que as pessoas falavam, nossa, online, como é que você consegue? Como é que você tem disciplina? Nossa, mas você trabalha em casa, não é chato isso? Poder ter fechado a minha agência, ter levado o meu time para dentro das casas dele foi crucial, foi muito significativo, porque me ensinou a ter disciplina, que é uma coisa que hoje em dia a gente ainda não sabe dar prioridade para as coisas, né? Bom, esse livro aqui, ó, aconselho que vocês adquiram. E esse que não tem online, né? Ele só tem... Ele tem, sim, ele tem o Esse e-book tem. vendido na Amazon. Ele foi lançado recentemente, em março, na livraria do Shopping JK. E foi um sucesso. Esse livro ele despertou para esse momento atual. Você fez aquelas tarde de autógrafos ou não fez? Ah, isso é maravilhoso. Você fez? Chegou a fazer, não? Eu fiz várias vezes. Esse livro ele foi lançado em dezembro inicialmente, depois em março. Em dezembro nós tínhamos quase 350 pessoas no momento dos autógrafos. O cérebro, ele não interpreta se você escreveu um capítulo ou um livro inteiro. Essa frase também poderia ser escrita. Também uma sugestão, né? Você está pronto para ser de novo humano? Né? Muito significativo isso, né? Você está pronto para ser humano? Porque a gente entrou para o mundo online. Hoje, não sei, parece que a gente faz parte da IA. A gente faz parte da IA. Né? A gente é parte integrante de um programa que rapta as vidas da gente e faz com que a gente fique muito tempo. Eu, particularmente, tenho uma pós-graduação em inteligência artificial também, com ênfase em carreiras. E eu percebi o quanto as carreiras elas vão ser impactadas ao longo do tempo, Rodrigo, com a inteligência artificial. Então, as pessoas elas precisam se preparar nos seus mercados, porque quanto mais elas são preparadas com os softwares, ela pode se qualificar melhor para uma vaga. Então, se a pessoa ela está dando apply numa vaga em que ela não conhece absolutamente nada de inteligência artificial, mas ele é expert naquilo que ele faz, e uma outra pessoa que também é expert, porém sabe trabalhar com inteligência artificial, o gestor percebe que aquela pessoa que tem o conhecimento da inteligência artificial, ela vai ficar menos tempo no operacional e ela vai se relacionar melhor com as pessoas que trabalham lá dentro, porque ela vai olhar de uma forma humanizada esses dados e os resultados que a IA trazem para a gente. Então, se qualificar nesse momento, em 2025, que é o ano da virada que nós estamos vivendo dentro das nossas carreiras, né, em que a inteligência artificial passou a fazer parte do nosso prato, do nosso cardápio diário, é extremamente importante, porque lá na frente vai ser mais desafiador para as pessoas que não entenderam o que a inteligência artificial faz ainda pela gente. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Outro dia eu vi uma inteligência que faz podcasts.
Uau! Produz podcasts, Ela escolhe o entrevista, tema. ela conversa? Sim, arruma um entrevistado, um entrevistador e bate papo ali sobre o tema que você pediu. Que doideira, né? Para você ver que nós estamos olhando para fronteiras totalmente desconhecidas. Né? É. Então, tudo que é novidade faz com que a gente desperte. Você me lembrou de um programa americano que ele criou uma entrevistadora virtual e ela estava fazendo um tremendo sucesso na televisão. Você viu isso no YouTube? Vi. Então, a gente vive esse momento de novidade e a gente precisa abrir a porta. Tem uma atriz aí que tá sendo cotada aí, ela é virtual, não existe. E os estúdios estão querendo fazer filme com ela, porque ela tá super famosa. Isso é diferente pra gente, né? É. Porque a atriz virtual, ela tá competindo com atores e com atrizes reais, né? Então, o que é que esse mercado vai fazer para se reinventar? É nessa hora que a gente precisa de estrategistas de carreira, de mercado, de negócios, para que eles possam olhar para o seu negócio e fazer com que isso continue crescendo, porque senão isso está fadado a falir, né? Aliás, se a gente for trazer todo mundo aqui, tem convidado já para um ano quase, né? Tem 30, 33, eu Ô, acho. louco! Muita gente escrevendo, Muita falando gente, sobre a mesma né? coisa. Mas será um prazer convidá-los. Você para foi que eles na possam... Bienal do Livro? Você foi ou vai? Eu fui na Bienal do Livro no ano passado como curadora e coordenadora editorial de 5 livros. E isso me fez perceber o quão importante é você estar no meio de todo aquele mundo do faz de conta. A Bienal do Livro, ela traz exatamente isso, né? Quando a gente entra naquele universo, é igualzinho o universo do Marvel, uma coisa muito louca. E eu lancei todos esses livros de clientes. Agora eu já estou me programando para estar na Bienal de 2026 com esses livros em que o pilar principal é a felicidade e saúde mental no trabalho e a felicidade e prosperidade. Então, eu convido você também que está nos ouvindo agora a vir para dentro do livro com um capítulo e escrever sobre ferramentas e práticas que trazem mais saúde mental e felicidade no trabalho. Inclusive um deles, que é o de saúde mental, nós temos 2 convidados internacionais que se comprometeram a vir com a gente. Um deles fala sobre Green Schools e no país dele ele já implanta essa felicidade também nas escolas, porque a partir do momento em que as crianças aprendem, fica muito mais fácil para você reproduzir esse aprendizado depois no trabalho, porque a escola e o trabalho, elas são muito próximas, né? A gente entende que a criança vai para a escola para aprender o que ela vai reproduzir na vida adulta depois. E o outro fala sobre um tipo de felicidade, de uma metodologia que ele desenvolveu na Espanha. Então, os 2 estarão conosco aí, reforçando todo o time de coautores nacionais que trazem não só a percepção do que é a felicidade no trabalho ou na vida em geral como prosperidade, mas que trazem as suas metodologias, as suas ferramentas, as suas práticas que já são adotadas pelas suas consultorias e que vêm sendo desenvolvidas com resultados muito significativos. Então, a Bienal já me conquistou de maneira que em 2026 eu vou lançar 2 livros meus, idealizados com curadoria minha. Tenho 2 parceiras aí, uma delas é a Luciana Cherno, que é jornalista e também tem um programa na rádio, e a idealizadora da Virada da Felicidade, que é a Shirley de Oliveira, que estão modelando junto comigo esses novos projetos para a gente trazer mais felicidade para as pessoas também. Maravilhoso. Bom, seus contatos, como faz para te achar? Além do meu site www.claudiacardilo.com.br, tenho da minha agência www.m11marketing.com.br e as mídias sociais, que é o Cláudia Cardilo Oficial, em todas as mídias sociais. Eu padronizei, então fica muito mais fácil de me encontrar, e o da M11 Marketing também. Show de bola. Cláudia Cardilo aqui, adorei o papo e já está convidada para fazer um próximo aí quando quiser. Opa, que delícia, tá isso bom? É maravilhoso. Sinal então que o nosso papo fluiu com muita originalidade. E vamos colocar esse pessoal do livro aqui no podcast também. Vamos trazer.
coautores do Novo Ser Humano Mais Saúde Mental na Era Digital. Vocês estão ouvindo, Vamos né? participar Ele do podcast? Tá convidando todos vocês para participarem aqui. Isso é maravilhoso, Rodrigo. Com certeza. Muito obrigada. Você vai dar vazão aí a todo esse conhecimento. E é isso que é legado, né? A gente poder ter escrito esse livro, ter lançado e ele perpetuar agora por meio do seu podcast. Fantástico. E se tiver, você tem alguma frase que você gosta, um mantra, algo que você sempre diz para você mesma num momento difícil para você compartilhar com a gente aqui? Eu sempre fui uma criança muito tímida e ao longo dos anos, tocando piano e me colocando à frente dos públicos, é que eu fui perdendo a timidez. E eu sempre olhava para mim e conversava comigo no espelho. E isso ficou muito, muito forte dentro de mim. Acredite em você. Você sabe o que você vai fazer. Então, coloque isso para fora de uma maneira muito sua. E eu sempre fui muito fiel como aquariana. Né? Sempre fui muito fiel. Também sou aquariano. Uau! Que dia que você é? 6/2. 10/2. Somos muito próximos no mesmo decanato, praticamente, né? E o aquariano tem muito isso. Eu sou muito original a mim mesma. Nós falamos sobre as mídias sociais, que eu sou original, não sigo modinha. Sim, e é exatamente isso. Então, para quem está nos ouvindo, acredite em você, saiba do que você é capaz, se autoconheça. Ouça a intuição. Ouça a intuição, se autoconheça, porque a partir do momento que você se autoconhece, você rompe com os padrões e as crenças limitantes, e aí você se empodera de quem você é para que você seja muito feliz. E tenha sucesso. Como o sucesso é subjetivo, a gente só pode medir pelo que a gente tem dentro da gente, né? Sim. O chegar lá é diferente para Para alguns. cada uma das pessoas. Para algumas pessoas, ter uma bolsa da Prada é maravilhoso. Para mim, é esse tempo que nós passamos aqui. Isso é sucesso. É chegar aqui e poder conferir tudo aquilo que eu fiz daqui para trás e daqui para frente. É bom trabalhar com o que gosta, né? Exatamente. Então, infelizmente, nem todos conseguem, né? Quando a gente faz o que a gente ama, a gente está sempre feliz e o sucesso, ele chega pra gente. Então, para mim, eu tenho muito sucesso no que eu faço porque eu consigo transformar a vida das pessoas, eu consigo fazer com que elas sejam felizes naquilo que elas fazem. Isso é o maior sucesso para mim. Isso é maravilhoso. Com certeza, concordo totalmente. É isso, Cláudia, adorei o nosso papo, muito bacana. Vou ler o livro, adorei a dedicatória. O Novo Ser Humano, Mais Saúde Mental na Era Digital, que é super necessário e atual tema, né? Eu quero só fazer um pequeno comentário sobre essa capa, porque ela foi inspirada na Capela Sistina. Eu sou apaixonada pela Itália, sou de família italiana. No momento em que Deus dá a mão ao primeiro homem, que foi Adão, nós estamos vivendo esse momento agora. Então isso é muito reflexivo. A quem nós estamos dando vida, que é a inteligência artificial. Que é uma ferramenta, né? Tem que aprender a usá-la. Como a gente aprendeu a usar a internet de escada, o Google, sei lá. E sobrevivemos, né? E hoje eu achava que a internet era só o UOL antes. Só tinha o UOL ali, eu achava que era o UOL. O CD que eles davam. Lembra disso? Nossa, era muito legal, né? Toda essa descoberta que nós tivemos ao longo dos anos. Isso é muito gostoso. Eu lembro a primeira vez que eu baixei um navegador de internet. Falei, nossa, cara, não posso navegar. E aí estamos como estamos hoje, né? Isso é muito gostoso e muito rico. Agradeço muito pelo teu convite. Adorei estar aqui com você. Eu que agradeço a sua presença. E faço o convite também para você falar sobre sua carreira, sobre seus negócios e empreendedorismo no meu talk show e podcast. Só me chamar. Carreira e suas vozes. Só me chamar que a gente tem bastante história. Então, obrigado. Já está convidado. Obrigado. Vamos alinhar isso. E semana que vem já entra também os cortes aí. Tem os cortes bem legais, os insights bem bacanas para relembrar do nosso papo aqui, tá bom? Obrigado. Que gostoso. Muito obrigada. Show de bola, galera. Muito bom. Valeu. Obrigado pela audiência. Só mandar um recado aqui rápido, que é sobre o nosso Estúdio do Futuro Oficial. Estúdio que é patrocinador aqui do CutoCast. Se você quer fazer o seu podcast, o seu conteúdo, vídeos para redes sociais, vídeos em alta qualidade, você DJ quer fazer o seu set em vídeo com 4 câmeras, também pode. Você pode usar a nossa TV como uma janela para entrevistar outras pessoas. Você pode vir sozinho fazer
o seu podcast e chamar pessoas pela TV para participar, entrevistar, interagir com você. Ou seja, dá para tirar o seu sonho do papel de criar conteúdo, de criar um talk show, um podcast ou qualquer coisa que seja do meio, do gênero, e colocar em realidade, né? Colocar em prática este sonho, certo? Obrigado pela audiência, @CutuCast em todas as redes sociais para você acessar. Siga também o meu Instagram, né? @Rodrigo Bolonha. Like nesse vídeo, compartilha, conteúdo riquíssimo e se inscreva no canal, que é muito importante. Vinheta final e tchau, acabou.